Paz do Senhor, meus irmãos, estamos alegres, vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical, desta feita a lição 2 da Revista dos Jovens, Ser Discípulo, uma jornada de aprendizagem. A revista tem o título Imitadores de Cristo, ensinos extraídos da Palavra de Jesus e dos Apóstolos, revista comentada pelo pastor Tiago Brasil. Então, dando prosseguimento nessa nossa caminhada para sermos imitadores de Cristo, iniciamos na lição passada a respeito do primeiro passo, que é a salvação, que é quando nós nos convertemos. Então, a partir do momento que o Senhor nos oferece pela sua infinita graça essa salvação, que nós não teremos de forma alguma como alcançá-la, Ele fez tudo, Ele morreu na cruz por nós e Ele, então, através do seu Santo Espírito, revivifica o nosso livre-arbítrio que estava deturpado, pois cremos que o homem ele sofre a depravação total ali na queda, mas o Espírito Santo ele nos convence e nós damos uma resposta, a resposta de fé. Nós cremos e nos convertemos, nos arrependemos do nosso pecado. Era a mensagem que João Batista, Jesus, os discípulos pregavam, arrependei-vos. Então há uma ação nossa, Claro que nós não podemos fazer por nós mesmos, precisamos do Espírito Santo para nos arrependermos e convertermos ao Senhor Jesus e começar a segui-lo. Então, na lição 2, dando prosseguimento esse início da nossa fé, começa agora uma jornada de aprendizagem. E nessa jornada de aprendizagem, mais uma vez, temos que dar uma resposta. Agora a resposta é em relação ao chamado. O Senhor nos chama para segui-lo, para renunciar a nós mesmos, negarmos a nós mesmos, tomar a cruz e agora segui-lo. E quando nós decidimos e dar uma resposta também positiva ao chamado, nós começamos a aprender dele e começamos a querer servi-lo. E ele nos chama então para fazer essa grande obra. Mais uma vez somos alvos da graça, pois esse chamado, nós não temos mérito, não temos capacidade. Aleluia. Então é tudo pela graça. A gente vai ver aqui que o seu chamo principia ali chamando homens simples, homens rudes, homens que eram iletrados, como os próprios sacerdotes, depois vão dizer, vão se admirar, como pode esses homens iletrados falar dessa maneira, ter essa sabedoria, e eles vão associar que aqueles homens andavam com Jesus. Era por isso que, aleluias, agora refletia toda a sabedoria de Deus na vida daqueles homens simples. Então a gente sabe que tudo isso é pela graça, desde o chamado para a salvação e agora o chamado para fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e precisamos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Bendito é o nome do Senhor. Então, mais uma vez lembrando que se os irmãos desejarem o slide que estamos utilizando, há o link na descrição do vídeo no YouTube, do slide em PDF e PowerPoint que os irmãos podem usar gratuitamente, livremente. Então, os irmãos só contribuam com o nosso trabalho, comentando, curtindo e se inscrever no canal do YouTube, aqueles que ainda não são. O texto principal da nossa lição diz: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. O resumo da lição diz: a jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo. Glórias a Deus. Então, essa jornada com o Senhor Jesus, a cada dia a gente melhora, cada dia se aprimora, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai nos transformando e vamos aprendendo, aleluias, a respeito do reino. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. A gente vai ver aqui que esses homens, que eram rudes, aleluias, no final do ministério de Jesus já estavam ali formados, aleluias, depois teve a formatura com o Pentecoste, bendito é o nome do Senhor, aleluias, eles estavam aptos para serem testemunha do Senhor Jesus. Da mesma maneira como o Senhor nos chama para começarmos a segui-lo, imitá-lo e também testemunhar. Glórias a Deus. E Ele ainda nos reveste de poder quando estamos na posição de servi-lo, aleluia, de ser uma testemunha fiel. Bendito o nome do Senhor. Ele, mais uma vez, com a sua graça, Ele derrama o seu Espírito sobre nós e nos reveste de poder para testemunharmos com autoridade e com ousadia. É assim que nós, da Assembleia de Deus, cremos
aleluia, não só cremos, mas também encontramos, aleluia, respaldo na palavra do Senhor e temos testemunhado isso. Por isso que a igreja alcançou, aleluia, todos os rincões, né, do nosso país, como diz a música, né? Em cada povoado tem uma igreja. E nós não venhamos a perder, aleluia, essa chama pentecostal e continuemos a propagar a palavra do Senhor com esse poder que vem do alto. Bendito é o Senhor. Os objetivos da nossa lição são explicar o chamado de Jesus Cristo para seus filhos, saber que a vida cristã é feita de escolhas e mostrar aspectos da nossa jornada ao lado de Jesus Cristo. Então, veremos a graça no chamado, veremos a nossa resposta, escolhendo segui-lo ou não, e veremos também, aleluia, como é bom estar com Cristo ao nosso lado. O texto bíblico se encontra em Mateus 4, 19 a 22. E disse-lhe: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. Glórias a Deus. Então eles compreenderam, né, conforme João, né, testemunhou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como também André, que logo anuncia, né, para o seu irmão que havia achado o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles seguiram o mestre, né? A gente vai ver aqui durante a lição, né, que Lucas relata ali que no momento desse chamado o Senhor Jesus operou um sinal maravilhoso, pelo qual Pedro, né, ele se humilha, ele se prostra e diz até para Jesus se ausentar dele, porque ele não era digno. Mas mesmo assim o Senhor Jesus chama, glórias a Deus, e eles não tiveram como resistir àquele chamado maravilhoso. Introdução. A narrativa de Mateus a respeito da trajetória de Jesus se inicia com uma forte ênfase na vocação daqueles que viveram como discípulo do Mestre. Para um leitor desatento, a radicalidade do convite lançado por Cristo pode até passar despercebido. Entretanto, basta nos colocar no lugar daqueles que foram desafiados a abandonar a segurança da rotina de suas vidas, que compreenderemos parte do nosso desafio na sociedade atual. Menos mundo, mais Cristo. É o que vamos tratar na lição deste domingo. Primeiro tópico, mais que um chamado, um retorno. Glórias a Deus. Primeiro subtópico, é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. Então veremos, né, que houve o principiar, né, aleluias, quando o Senhor chamou para a salvação, né, quando os discípulos creem, louvado seja o Senhor, quando nós cremos, o Espírito Santo nos convenceu, aleluias, e a palavra de Deus entrou no nosso coração, ardeu, e nós respondemos ao apelo da graça, louvado seja o nome do Senhor. E essa transformação é necessária para seguirmos ao Senhor. Glórias a Deus. No momento que somos salvos, aleluia, há, né, a instantânea justificação. O Senhor nos justifica. Também há a santificação posicional. O Senhor nos tira do lago de lama e coloca nos pés firmados sobre a rocha. E daqui para frente vai começar a santificação progressiva, né, até alcançarmos a estatura de varão perfeito e até alcançarmos a santificação final, que é a glorificação. E também, instantaneamente, inicia ali a regeneração, então transformação. O registro da vocação de Pedro, João, André e Tiago, os pescadores da Galileia, é um dos momentos mais emblemáticos dos evangelhos. Né? Então temos aí nos evangelhos sinóticos relatando esse chamado, glórias a Deus, em cada um, né, pela perspectiva do evangelista, a gente vê alguns detalhes que enriquecem, né, aquele momento. Tanto porque eles são os primeiros daquela geração a quem Cristo convida para segui-lo, como pela estratégia adotada pelo Salvador para o chamamento deles. Eram homens experimentados na arte da pescaria que tinham plena convicção de que aquilo que havia acontecido era fruto de um ato sobrenatural. Lucas 5,7 diz: E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal
que quase iam a pique. Então em Lucas a gente encontra esse detalhe, aleluia, que Jesus está ali na praia, Jesus pede o barco de Pedro emprestado, afasta-se um pouquinho para ele poder ensinar aquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E após aquele momento, então Pedro deixou-se usar por Jesus ali, emprestou, aleluia, seu recurso para o Senhor. Aleluia, André já tinha dito, achei o Messias, glórias a Deus, como a gente vê também nos outros evangelhos. Então ele já tinha ouvido ali o ensino, aquele ensino do Senhor Jesus, aquela multidão. Jesus diz para eles irem ao mar, lançar a rede, glórias a Deus. E eles já estavam guardando a rede, já estavam limpando tudo ali, porque a pescaria tinha, aleluia, sido mal sucedida. Então eles vão, obedecendo a voz do mestre, já ouviram a voz, a palavra dele, a palavra já tinha entrado no coração. Obedecendo, sabendo que aquele que estava falando com ele tinha autoridade, e Pedro então lança a rede no mar e acontece ali a primeira pesca maravilhosa. Então a gente tem um relato da primeira e da segunda pesca maravilhosa. A segunda ocorre após Jesus já estar ressuscitado. Mas nesse momento aqui, eles viram esse grande sinal maravilhoso. Tanto é que Pedro não conseguiu puxar os peixes sozinho, chamou o barco que estava próximo dos seus companheiros ali de pescaria, então de João e Tiago, e eles trazem os peixes para a praia. Glórias a Deus, é nesse momento que Pedro então se prostra diante do Senhor e pede para que o Senhor se ausentasse dele, porque ele não era digno de estar ali na presença do Mestre. E a partir daí o Senhor Jesus chama-os, chama tanto André como Pedro daquele barco, dois irmãos, como também os filhos de Zebedeu que trabalhavam no outro barco, Tiago e João. Glórias a Deus. E eles não resistem ao chamado e dão a resposta positiva, seguindo ao Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. A prova é que Pedro se humilha imediatamente diante daquele que ele reconheceu como portador da glória divina. Então, a gente vê esse chamado peculiar. Como o Senhor vai chamar quatro pescadores? Homens simples, eles talvez não entendiam o que Jesus viu neles. Glórias a Deus. É nesse cenário de perplexidade que Jesus lança um maravilhoso convite aos pescadores: venham comigo exercer o verdadeiro trabalho para o qual vocês foram criados pelo Eterno. Que trabalho é esse? Acolher pessoas nas redes do amor de Deus. Assim é o convite do Evangelho. Devemos mudar tudo para sermos seguidores de Jesus. Então o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. O Senhor tinha um propósito na vida daqueles homens. Glórias a Deus. E esse propósito é que nós venhamos a servi-lo, a realizar a obra a qual o Senhor nos criou para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos que o Senhor Jesus disse: vocês são pescadores de peixe, agora vocês vão ser pescadores de homens. Glórias a Deus. Então era um ofício excelente. E eles largam tudo e seguem ao Senhor Jesus. Vai lembrar do profeta Eliseu, quando Elias lança a capa sobre ele, chama ele para ser ali seu aprendiz, para ser, aleluia, seu sucessor. Glórias a Deus. Ele também largar tudo, inclusive o instrumento de trabalho dele, ele utiliza ali para servir ao povo, ele pega a carroça, desmancha a carroça, torna ela em lenha, assa ali os bois, porque ele já não tinha mais apego àquele trabalho que ele fazia, pois agora ele ia ser aprendiz do grande profeta Elias. Então, da mesma forma, agora os discípulos iam seguir um grande mestre, glórias a Deus, que conforme o testemunho de João Batista, conforme o anúncio ali de André a Pedro, achamos o Messias, glórias a Deus. Depois também Filipe, quando vai chamar Natanael, ele vai dizer: achamos aquele do qual Moisés escreveu. Então eles estavam largando tudo para seguir alguém que eles criam realmente que era o Messias prometido de Israel. Segundo o subtópico, o amor nos escolheu. O que havia de especial naquela equipe de pescaria? Nada. Não existia algo mais comum naquela época que um grupo de homens que trabalhasse no mar. Sim, os primeiros apóstolos viviam na obscuridade, imersos na dureza da vida cotidiana, mas a luz do Evangelho lhes é apresentada e o reino lhes é manifesto. Glórias a Deus. Então, havia muitos pescadores. Eles não seriam notados, aleluia, porque não tinha nada que caracterizasse eles de especial. Glórias a Deus. A gente vai ver mais à frente que, provavelmente pela lógica humana, Jesus escolheria mestres, rabinos, mas ele escolheu aqueles homens simples
aleluia, pela presença de Deus, Deus já sabia o que aqueles homens se tornariam. Então, a gente vê que a luz raiou, né? Aleluia, aqueles que estavam à sombra ali, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa luz alcançou aqueles homens, bendito o nome do Senhor. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz, nos quais o Deus dos séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se a missão de Jesus passar pela salvação do mundo, a decisão mais óbvia seria construir uma equipe que fosse formada de peritos no assunto, no contexto de Jesus, sacerdotes, escribas e fariseus. Então essa é a lógica humana. Jesus ia formar um grupo ali de aprendizes ali de fariseu, ou fariseus já, né, destacados, escribas, né? Talvez como Paulo, que era um aprendiz de Gamaliel, né? De um fariseu, glórias a Deus. Mas Jesus começa, principia ali o seu ministério, chamando o homicídio. Glórias a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor ocultou essas coisas aos grandes, aos entendidos, e revelou aos pequeninos. Mas o mestre contraria todas as expectativas e opta por escolher gente sem formação religiosa formal, conforme constata aqui em Atos 4,13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então aqui a gente tem que diferenciar uma coisa, eles não eram analfabetos, como alguém pode até pregar, ensinar. Eles não tinham a formação religiosa formal, mas a tradicional, né, que todo judeu tinha, eles tiveram, né? Com 13 anos, o menino judeu ele tem que ler, né, a Torá, tem que ler a lei. Então eles tinham educação doméstica, né, que era comum ao judeu. Né? Então é raro ter um judeu analfabeto. Eles não eram letrados no sentido que eles não tinham, né, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, não tinham um ensino médio ou uma faculdade, né, mas tinham ali o primário. Eles tinham sido educados e na sinagoga, né, aprendia a lei, como todo menino judeu. Não foi uma seleção arbitrária, antes foi uma decisão meticulosamente tomada com a intenção de obter o melhor resultado possível para a glória de Deus. João 15,16, que diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então, João 15, a gente lembra que é aquele texto que fala sobre a videira verdadeira. Né? Ele é a videira e nós somos os ramos. Glórias a Deus. E como está bem claro aqui, é o Senhor Jesus que escolheu. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Então também você, jovem, aleluia, o Senhor também tem te escolhido, tem te chamado. Glórias a Deus. Você já respondeu positivamente à graça, à salvação, crendo, aleluia, se arrependendo dos seus pecados. Bendito o nome do Senhor. E Ele continua te vocacionando. Você tem uma missão, você tem um chamado. Bendito é o nome do Senhor. Pois Ele te escolheu para fazer uma obra. Ele te escolheu para, aleluia, para realizar algo em prol do reino de Deus. Então ninguém, aleluia, pode dizer que não tem talento. Deus deu, no mínimo, um talento a cada um de nós. Bendito é o Senhor. É só a gente pedir a Deus que Ele nos revele a sua vontade e que nós obedeçamos e cumpramos tudo aquilo que o Senhor quer que façamos. Sim, assim como eles, nós não merecemos nada. Tudo é graça e amor. E por isso mesmo devemos valorizar em grande estima o ministério que temos recebido do Altíssimo. Né? Como eles, também não tínhamos nenhum mérito. Aleluias. Como aqueles pescadores no meio de outros pescadores. Mas o Senhor achou graça em nós. Se Jesus chamou você, que se sente pecador e limitado, para uma inacreditável tarefa, siga-o. Ele bem sabe as escolhas que faz. Glórias a Deus. Então Deus sabe o que está fazendo. Aleluia. Você pode até tentar criar subterfúgios, desculpas, como Moisés fez, né? Dizendo que não sabia falar, mas o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe, aleluia, os planos que Ele tem nas nossas vidas. Terceiro subtópico, o convite para viver a serviço do reino. Não houve uma detida explicação de Jesus aos primeiros discípulos. Os admirados pescadores não receberam um contrato com garantias e benefícios. Eles foram simplesmente convidados: abandone tudo e venha comigo para fazer coisas grandiosas para Deus. Também lembramos nesse ponto de Abraão, né? Então Deus chamou, disse que era para ele sair do meio da sua parentela, da sua terra ali, e ir para um lugar que o Senhor ia mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele, pela fé,
aleluia, deixou tudo e seguiu a voz de Deus. Da mesma maneira agora os discípulos, eles não sabiam o que iam enfrentar, glórias a Deus, mas eles queriam seguir aquele mestre, glórias a Deus, eles sabiam que aquele mestre, aleluia, era o tão aguardado, né, que era anunciado por João Batista também e pelos profetas. As repercussões que nasceriam a partir daquela manhã, que parecia tão comum, eram inimagináveis, mas o poder da revelação de Cristo foi tamanho que Pedro, André, João e Tiago não hesitaram. Seguiram ao desconhecido pregador imediatamente. Né? Então o Senhor falou, a palavra entrou no coração, o Senhor mostrou ali autoridade, poder, realizando aquele milagre, glórias a Deus. João Batista testemunhou e eles, com tamanha revelação, deixaram tudo e seguiram o Senhor. E você, está disposto a priorizar o reino de Deus em sua vida? Você conhece Jesus o suficiente para ir agora com Ele a qualquer lugar e fazer o que Ele mandar? Então nós já temos também uma grande revelação, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo também, aleluia, já tem falado alto aos nossos corações. Então nós já cremos, nós já sabemos em quem temos crido, bendito é o nosso Senhor. Ele já tem, aleluia, executado tanta obra maravilhosa na nossa vida, tem nos abençoado. Glórias a Deus, tem falado conosco, nós temos falado com Ele. Então nós também devemos estar dispostos, a partir desse conhecimento que nós já temos, esse aprendizado, como é o tema da nossa lição, aleluia, ouvir a sua voz e obedecer, e seguir a Ele e fazer aquilo que Ele está mandando. Não fuja, não crie desculpa, louvado seja o nome do Senhor, não se esconda, porque o Senhor te escolheu. Segundo tópico da nossa lição, a vida cristã é feita de escolhas. Né? Então se Ele nos escolheu, a nossa parte é também responder a esse chamado maravilhoso, escolher, obedecer, escolher, aceitar o chamado. Sempre existe uma escolha. Primeiro subtópico, os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa, nunca é uma imposição, né? Não obriga ninguém, ele sempre está lá batendo a porta, se alguém abrir. Então ele está sempre, aleluia, nos dando a oportunidade de contribuir para o reino de forma voluntária, né? De forma amorosa. É claro que Pedro e seus amigos pescadores poderiam rejeitar a proposta de Jesus. O jovem rico fez isso. Os gadarenos, né? Aqui em Marcos 5,17 diz, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Então os gadarenos não quiseram o milagre, a libertação que o Senhor operou ali na vida daquele endemoniado. Eles quiseram que Jesus saísse porque achavam que Jesus lhe causara prejuízo, mas Jesus já tinha muita coisa a oferecer a eles e eles perderam. E também os habitantes de Cafarnaum, Mateus 13,58, né? Como Jesus vai dizer que o profeta, né, não tem valor na sua pátria. Jesus poderia ter operado muito mais milagres ali, mas não operou por causa da incredulidade deles. É lógico que Jesus é e será sempre a melhor decisão de nossas vidas, mas infelizmente muitas vezes as pressões externas tentam sabotar nosso relacionamento com o Salvador, tentando nos levar a uma postura dúbia com relação ao reino e às nossas responsabilidades espirituais. Então, que nós possamos ter sabedoria, né? Sempre Jesus é melhor. Aleluia. Não podemos trocar Jesus por nada, mas sempre o inimigo de nossas almas vai colocar algo em empecilho. A Bíblia diz que nós não podemos estar embaraçados com os negócios dessa vida. Então esteja propenso a ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala contigo, aleluia, e responder positivamente a todo conselho e a todo direcionamento de Deus. Todas as vezes que o Espírito Santo mobilizar nossos corações, que possamos estar atentos à voz divina e que assim sigamos o Mestre no caminho que Ele tem preparado para cada um de nós. Hebreus 3,15 diz, enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Glórias a Deus. Então Israel muitas das vezes endurecia o coração. Era um povo de dura serviço, mas que nós não venhamos a ser assim. Venhamos a ser corações quebrantados, contritos, aleluia, constrangidos a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Segundo subtópico, a natureza missiológica da vocação. O reino de Deus é um projeto para todos. Por isso, sempre que alguém é alcançado pelo Evangelho de Cristo, tal pessoa é mobilizada por um ímpeto evangelístico. Glórias a Deus. Então Deus amou o mundo de tal maneira, lá em Marcos 16,15, ide por todo o mundo. Glórias a Deus. Então quando nós ouvimos a voz do Senhor, ouvimos a sua vocação, seu chamado sempre está envolvido nisto. Aleluia. De o que nós recebemos de graça,
possamos oferecer de graça também para todo mundo. Assim como não existe cristianismo egoísta, também não há cristão capaz de falar das glórias do amor do Salvador. Esse tipo de princípio nos leva a refletir a respeito da nossa prática evangelística. Ora, estamos preocupados apenas com nossos planos e viramos as costas para os perdidos? Um cristão que não sente o mover do Espírito impulsionando para conduzir outros ao amor de Deus não é cristão e não possui de fato uma experiência salvífica com o Redentor que morreu no Calvário. 1 Coríntios 9,16. Como não existe o cristianismo egoísta, a gente sabe que todo aquele que é nascido de novo tem esse desejo. Somente o novo convertido ele tem vontade de evangelizar, tem vontade de trazer seus amigos, sua família para a igreja. Aleluia. Mas nós não podemos estar nesse primeiro amor só no início da nossa conversão. Devemos alimentá-lo e manter essa disposição, aleluia, de ganhar o mundo, ganhar as almas para o Senhor Jesus em toda a nossa trajetória de aprendizagem de fé. Em 1 Coríntios 9,16 então diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então Paulo ardia no coração, aleluia, essa realidade, e que nós também tenhamos ela, aleluia, e entendamos que ai de nós se não anunciar, porque nascemos para isso, fomos chamados para isso, fomos resgatados para isso. No caso de André e João, a bênção do Evangelho não ficou restrita a eles, mas também ao seu entorno, de tal modo que ainda nos instantes iniciais de sua fé em Cristo, eles puderam abençoar também a vida de outras pessoas. Então eles saem e convidam outros. Mais à frente a gente vê Filipe vai atrás de Natanael. Então eles tinham esse desejo de trazer as pessoas para conhecer aquele mestre tão maravilhoso. Glórias a Deus. Caso de grande semelhança da mulher samaritana. João 4, 28 a 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. Então, ela deixou de ser aquela discriminada, deixou de ser aquela que se escondia, aleluia, do público, conforme alguns pregadores demonstram isso, que ela foi ali pegar água no momento que ninguém pegava, no momento que o sol estava ali a pique. Mas agora ela vai se expor, mas sim para anunciar que encontrou o Cristo. Glórias a Deus. E as pessoas acreditaram e foram lá e se alegraram ao ouvir o que o Senhor Jesus ensinava. Glórias a Deus. Esteja preparado para as renúncias, terceiro subtópico. O prêmio que o Evangelho traz implica em muitos abandonos e perda. Nunca fomos enganados, desde sempre fomos avisados sobre as tribulações que enfrentaríamos em virtude do relacionamento sincero que teremos com Cristo. Então, cruz, como a gente sabe, é missão. Aleluia. Mas a missão que não é, aleluia, agradável. É algo que a gente vai padecer, como Jesus falou para Ananias. Vai, ele é o vaso escolhido, falando a respeito de Paulo, e eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer em meu nome. Então a gente sabe que, aleluia, servir ao Senhor, a gente está sujeito à afronta, sujeito à perseguição, sujeito ao sofrimento. Aleluia, mas o que importa é o prêmio da nossa vocação, lá na frente. João 16,33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus anima os seus discípulos, dizendo que, é claro, como Paulo vai dizer mais à frente, somos mais do que vencedores. Glórias a Deus. Mas essa glória, nesses louros, não provamos no início ou durante a nossa trajetória. Glórias a Deus. É algo que está reservado para o porvir. Por via vida eterna, como o Senhor Jesus disse. Hoje é pregado um evangelho de facilidade, um evangelho sem renúncia, um evangelho, como estudaremos na lição dos adultos, é a graça barateada. Mas o evangelho é missão, o evangelho é você servir ao Senhor, sofrer. Aleluia. A Bíblia vai falar que Jesus não veio trazer paz, Ele veio trazer ali conflitos, porque pai vão odiar os filhos, Então, irmãos, por quê? Hoje é um pouco mais raro, mas antigamente era comum, um jovem, era comum alguém aceitar Jesus e os pais até desejarem que ele saísse de casa, porque não queriam que eles fossem crentes.
Então é assim, o Evangelho é você estar disposto a realmente padecer em nome do Senhor Jesus. Paulo, por sua vez, também nos anuncia que a situação daqueles que se dedicarem de modo autêntico a Jesus e seu reino não serão aplaudidos pelo mundo, nem receberão os louros da história. Todavia, tudo vale a pena em nome de um relacionamento e conhecimento intenso com o nosso Pai Celeste. Filipenses 3,8 a gente vai ver aqui o sentimento de Paulo em relação a isso. E na verdade tem também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, em outra tradução, esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Glórias a Deus. Então, muito mais excelente, aleluia, tudo aquilo que a gente vai ganhar de Cristo, do que tudo que a gente tem deixado neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que temos renunciado, aleluias, o prêmio é muito maior. Glórias a Deus. Os pecadores perderam de imediato a estabilidade de suas vidas, o aconchego de seus lares e familiares. Contudo, eles seguiram em uma jornada incrível. Glórias a Deus. Então, vale a pena, Aleluia. Não se embaraçar com os negócios dessa vida. Não ficar, aleluia, detido com algo que possa nos atrair ou tirar a atenção ou nos desviar do propósito, do plano de Deus na nossa vida. Pois a jornada com Jesus é maravilhosa. Terceiro tópico, a nossa jornada ao lado do Mestre. Por que era necessário segui-lo? Primeiro subtópico. Essa resposta pode ser respondida de modo muito objetivo, porque viver com Jesus é inefável, indescritível e inexprimível. Glórias a Deus. Segundo o texto de João 21:25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então João usa essa hipérbole demonstrando que Jesus fez muitas outras coisas, mas o que foi registrado é necessário para a nossa fé e para que nós sejamos salvos, para que nós compreendamos a revelação de Deus. Mas é interessante que, se fôssemos tratar desse texto literalmente, a gente sabe que realmente Jesus continuou fazendo, Então não foi algo que encerrou ali no Novo Testamento. Glórias a Deus, Ele continua fazendo. Se realmente fôssemos registrar tudo que Ele tem feito em nossas vidas, na vida da humanidade, não caberia os livros. Louvado seja o Senhor. Tudo o que disseram sobre Ele é suficiente para revelar a graça da salvação. Então o que está registrado é o necessário para que nós conheçamos, como João disse, para que saibamos que Ele é o Filho de Deus e conheçamos toda a revelação de Deus para sermos salvos. Mas seria apenas uma pequena fração de tudo aquilo que poderia ser dito sobre quem e o que fez Jesus, o nosso sacerdote. Em um período de comunicações precária, a vivência da experiência cristã era algo fundamental, pois somente aqueles que tivessem a oportunidade de contemplar a magnitude do ministério de Jesus poderiam depois olhar-se como dignos embaixadores. Então, naquela época não havia rede social, não havia Instagram, Facebook, glórias a Deus. Então, as experiências que eles tiveram durante todo aquele percurso, toda aquela trajetória, serviu depois para eles testemunharem, glórias a Deus, com poder, com ousadia, com autoridade. Então, também nós precisamos ter experiência com Deus. O privilégio dos olhos que viram os milagres, dos pés que caminharam junto ao Mestre da Galileia, deve nos entusiasmar também buscar nossas experiências pessoais com o Salvador, sempre tendo as Escrituras como nosso paradigma insubstituível. Glórias a Deus. Então, todo o testemunho dos discípulos, aleluia, todo o registro que a palavra de Deus nos traz nos evangelhos, nos fomenta a fé, para que, aleluia, crendo, aleluia, na Escritura, crendo na palavra do Senhor, busquemos também viver experiências maravilhosas com o nosso Mestre. Nós já temos vivido, Ele já tem operado maravilha conosco, já tem feito tantos milagres, tantos livramentos, já tem falado de forma maravilhosa ao nosso coração, a gente tem sentido a presença dEle. Glórias a Deus. Tudo isso, aleluia, então, nos impulsiona a cada dia mais viver com Jesus, caminhar com Ele, não deixar, aleluia, de percorrer toda a jornada, toda a trajetória, todo o bom combate que nós estamos, aleluia, enfrentando e vencendo. Segundo subtópico, a dinamicidade da proclamação do reino. O testemunho dos pescadores da Galileia nos serve de referência para compreender uma característica fundamental do anúncio do Evangelho. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele veio para ser mais do que uma mera retórica. Então não é só boas palavras, não é só um bom discurso. Ele veio e fez na prática, glórias a Deus. E tem, aleluia, operado até os dias de hoje. Ele disse que não nos deixaria só. E através do Espírito Santo, Consolador que Ele enviou,
aleluia, sua presença é real e a sua obra é prática. Ela gera em nós, gera, aleluia, naqueles que são alvo do Evangelho, transformação, glórias a Deus. Em um mundo como o nosso, é urgente que o cristianismo seja mais que enunciados vazio, então tem que ser prático. O Evangelho é o anúncio da salvação que se constitui como saúde, libertação e esperança para toda a humanidade. A mensagem de Cristo nunca foi apenas um amontoado de teses, ela é poder que salva e transforma a vida. Então não é uma filosofia. Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho, porque era poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde o Filho de Deus andava, ele trazia milagres, curas, libertações. Em resumo, alegria perene e verdadeira a todas as pessoas. Né? Então ele curava, aleluia, como diz lá em Mateus 4, 23, 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga. Né? Então ele ensinava, pregando o Evangelho do Reino. Então ele chamava as pessoas para a salvação, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Né? Então o seu testemunho era impactante, glórias a Deus, pois ele transformava tanto o corpo como a alma, glórias a Deus, salvava o homem dos seus sofrimentos e também a consequência do salário do pecado. Que fique bastante claro que a exaltação de aspectos supérfluos no contexto cristão, idolatria famosa, busca de fama, etc., não tem qualquer valor no reino. Então, não foi para isso que Jesus nos chamou, para sermos famosos, né, para ficarmos em evidência. Nós fomos chamados para, aleluia, glorificar o nome do Senhor, para servi-lo, para servir a Deus, aleluia, para amar o nosso próximo, bendito o nome do Senhor. Então, essa idolatria, né, que a gente vê nos dias de hoje, de cantores, midiáticos, essa busca de like, de curtidas, né, então a gente vê que isso aí não é o Evangelho. Isso é vaidade, isso é pecado. As pessoas, orgulhosas, egoístas. Então, o que é o reino de Deus? O que é essencial, então, nesse chamado e na nossa resposta a Deus em obedecer e servir? Como diz aqui, todavia, as orações, intercessões e visitas que os anônimos realizam por amor a Jesus são importantíssimas aos olhos do Redentor. Então, essa obra que muitas vezes é secreta, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Quando alguém está visitando um enfermo, quando alguém está, aleluia, socorrendo aquele que está fraco na fé, o amigo que está fraco na fé, trazendo ele para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Então isso sim, quando você está dando um folheto, ninguém está vendo, não é uma campanha de evangelismo, mas você está ali, o Espírito Santo, aleluia, te constrangeu a dar um folheto para uma pessoa e falar de Jesus. São essas pequenas coisas que o Senhor, aleluia, tem contabilizado para um dia nos galardoar. Não aquela situação que, por exemplo, alguém diz, não, eu sei que fui chamado e o Senhor me chamou para ser um pregador eloquente, como a profecia que alguns ouvem nas igrejas, dizendo, o seu nome vai ser soprado sobre os quatro cantos. Que nosso nome não apareça, mas que apareça o nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós entremos pela porta que é estreita e andemos no caminho apertado. Terceiro subtópico, aprendendo o caminho. Então, o princípio judaico de Provérbios 22:6 também tem validade para a fé cristã. Dito de outra forma, a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. Então, lembrando que tem lá em Provérbios 22:6 educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, esse princípio, ele faz parte dessa trajetória de aprendizagem, de ensinar no caminho. E Jesus ensinou no caminho. O que quer dizer isso? É você ensinar através do modelo, do exemplo. Você está junto, glórias a Deus. Da mesma maneira como o provérbio vai dizer que para eu ensinar meu filho no caminho, instruir o menino no caminho, que na verdade quer dizer, eu não vou dizer, vá você, vá sozinho, faça isso, vá para a escola dominical. Não, eu tenho que estar com ele, servindo de modelo, glórias a Deus. E ensinando durante o caminho, dedicando tempo, atenção. Hoje em dia, infelizmente, muitos não se dedicam a esse tipo de ensino, de educação. E terceiriza isso, para uma mídia, para um celular, para um vídeo. Mas que realmente estejamos andando juntos. E o Senhor Jesus fez isso com os discípulos durante aqueles 3 anos,
o Senhor ensinava no caminho e era o modelo prático, glórias a Deus. E que nós também venhamos a discipular dessa forma, glórias a Deus. Instruir, né, os novos convertidos, mostrando através do nosso exemplo. Por isso Pedro e seus amigos foram convidados a uma jornada, pois o que eles teriam de aprender era tão importante que demandava aquilo que os escribas e fariseus não conseguiam transmitir em suas lições nas sinagogas, amor e misericórdia. Então, eles pregavam, mas não viviam. E o Senhor demonstrou isso na prática, andando com eles no caminho. Glórias a Deus. Este é o cerne da nossa fé, andar com Jesus e assim realizar as obras para a glória dele. O convite de Jesus não é para mudança de religião, e sim para ser uma nova criatura. Então, tudo que a gente tem visto desde a primeira lição, desde do convite para a salvação, glórias a Deus. No momento que nós cremos, que nós nos arrependemos e seguimos a Jesus. E agora esse chamado para andar com Ele, glórias a Deus, para aprender com Ele. Não é algo apenas ideológico, filosófico, não é apenas algo teórico, mas é algo prático. É para ser novas criaturas. Como 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então andar com Jesus é porque você foi transformado, como vimos aqui durante a lição. Conclusão. Todo discípulo tem algo a abandonar. Conscientize-se de que a caminhada com Jesus exige a renúncia de aspectos de nossa vida que podem parecer importantes. Contudo, quando comparados à superioridade de um relacionamento com o Salvador, demonstram-se fúteis e frívolos. Não se esqueça de que a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. Jesus, ele faz isso conosco, nós também devemos dar continuidade, né, a essa forma de discipular. E que nós deixemos aquilo que parece que é importante na nossa vida, mas melhor é estar com Cristo, melhor é fazer a obra dele, melhor é servir, melhor é andar com ele, glórias a Deus, porque estaremos, aleluia, combatendo o bom combate. E a coroa da justiça nos está reservada, bendito é o nome do Senhor. E as coisas da terra, aleluia, só decepção, só tristeza, só perdas. Mas com Cristo é ganhar e ganhar. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Próxima lição, lição 3, quem segue a Cristo estuda a palavra. Então a gente está caminhando, viu, irmão? Aceitamos a Cristo na primeira lição, nessa segunda a gente atendeu o chamado, decidiu, escolheu segui-lo, e na próxima a gente tem que entrar agora para a palavra. Aleluia, tem que ouvir o que o Senhor Jesus ensina e praticar. Então essa palavra é o alicerce sólido, é a rocha que vamos edificar a nossa casa, vamos aprender para ensinar, né? Ser curado passará. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando os jovens, cada um de nós. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos, Pai, por esse momento. Que teu Espírito possa continuar, Pai, aleluia, nos vocacionando, nos chamando, nos direcionando para o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. E que nós não venhamos, Pai, a fugir desse chamado, mas entreguemos todo o nosso ser, toda a nossa vida para fazer essa grande e excelente obra que o Senhor propõe a cada um de nós. Continua abençoando, Pai, a tua igreja, os jovens, a escola dominical, todos aqueles que compõem, que contribuem para que essa obra seja realizada. Em nome de Jesus, nós te pedimos uma bênção especial. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.